Fala galera, aqui é o Arthas e bora hoje falar sobre o meu tema preferido, Egito. Então, o Egito é a minha civilização preferida, né? É por causa do Egito que eu fiz história, né? Na verdade é por causa do filme A Múmia, né? Aí eu vi ele, fiquei doidão e, cara, eu vi A Múmia em VHS ainda, na casa dos meus pais, antiga. E pô, o filme que explodiu minha cabeça, meu. Eu falei assim, eu quero saber mais sobre esse povo. Os sacerdotes de Imhotep foram condenados a ser mumificados vivos. Aí eu fui pesquisando e tal, vi os jogos, os livros e me apaixonei. Então hoje o que eu vou fazer é dar uma introdução ao Egito, né? Eu já falei sobre o Egito, se não me engano, no canal. Se eu não tiver falado, vai ser esse o primeiro, mas se eu já tiver falado sobre o Egito, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Aí, o que é o Egito? O Egito, ele é uma civilização da África Oriental, né, do norte da África, mais pra cima ali, você tá na África, você sobe um pouquinho ali, vira direita, sobe mais um pouco, você chega no Egito, né, é uma civilização antiga politeísta, ou seja, ela acreditava em vários deuses, né, não só em um deus, como os brasileiros hoje, o Ocidente aqui, né, foi a maior civilização da África antiga, né. Foi aqui, no Egito, 3.000 anos antes de Cristo, que o Nilo deu lugar na primeira das grandes civilizações do mundo. Apesar que tem muita gente, olha só, tem muita gente que acha que o Egito fica na Europa, porque, né, não pode ter civilização fora da África, é só na Europa que pode ter, né? E o Egito, ele é uma civilização que nasceu às margens do Rio Nilo, né? O Rio Nilo é um dos maiores rios do mundo, né? Ele tem 6.000 quilômetros de extensão, corta grande parte da África. E esse rio, ele permitiu que os egípcios pudessem cultivar a terra. Porque o Egito, para quem não sabe, ele é um grande deserto. E deserto não nasce porra nenhuma. Aí você tem o rio Nilo, que permitiu as pessoas pegarem essa água do rio e cultivar, né? Vou fazer aqui. E cultivar, né, as suas plantações, né? Que inclusive foi isso que fez o ser humano deixar de ser nômade, né? E poder pegar bens materiais. Foi exatamente poder cultivar a terra, né? Então aquele povo ficava andando pelo deserto ali, ó, viu o rio, ó, rio, aqui eu posso cultivar. As terras ao redor do rio e as margens do rio, elas são uma terra mais fofa, né? Então permitiram que eles pegassem essa terra e depois foram pegando essa água e levando para o interior do Egito, né? Lógico que no início era com barro, com cerâmicas, né, que eram feitas em formato de baldes, e eles levavam isso para frente. Depois os egípcios fizeram a irrigação, o sistema de irrigação, o sistema de diques de água, que foram usados pelos romanos depois, pelos gregos, e chegaram até os dias de hoje, né? Não que os egípcios tivessem inventado isso, mas foi o início, né? E eles tinham que entender como que funcionava o rio, quando que ele tinha cheia, quando que ele ficava mais fraco de água. Então eles desenvolveram grande parte a engenharia e a matemática, né? A matemática para calcular, obviamente, né? E a engenharia para criar os instrumentos para eles levarem a água para frente, né? Cara, o rio Nilo era tão importante que ele tinha um deus que tomava conta dele ali, né? Que era o Sobek, que é um crocodilo e tal. E você tem todo um processo do rio que era quase sagrado para eles, né? Assim como o sol. O sol é sagrado em muitas civilizações, para os egípcios também. Tem que ter o deus Sol, que é o principal deus egípcio, que é Amun-Ra ou Ra. Depende ali da parte histórica que você está falando. Mas vamos falar que é Ra. E você tem um processo que eles faziam, que era o processo de purificação do rio e o processo de colheita, né? Que quando o rio tinha cheia, que eles iam preparar aquela água ali para fazer a plantação e colher meses depois, via o faraó, né? Que é o rei egípcio, que é como se fosse um deus na terra, junto com os seus sacerdotes, é como se fossem os pastores de hoje em dia das igrejas, e iam lá para a borda do rio Nilo para pedir aos deuses, né, que a cheia fosse boa e que a colheita fosse farta também. Cara, o rio foi importante também por navegação, obviamente é um rio muito navegável, porque ele era muito extenso, um volume muito grande de água e muito largo, então eles pegaram esse rio e puderam conhecer outras partes da África a partir dele. E ele também é citado na Bíblia, né, como um dos rios, como o rio, quer dizer, né, que a mãe do Moisés deixou ele, e ele foi levado pelo rio até chegar no Egito e foi pego por uma escrava ali do faraó.
Apesar que as histórias dos hebreus no Egito não é muito boa, né? E é isso aí, galera. É um pequeno vídeo sobre o Egito, né? Que é, cara, eu adoro o Egito. E eu pretendo trazer mais do Egito aqui no canal. Falar sobre deuses, falar sobre curiosidades, falar sobre guerras, sobre faraós. E se você curtiu o vídeo, dê essa moral, se inscreva no canal. Dá o like, pega o vídeo e joga naquele grupo de WhatsApp. Você, galera, um otário falando aí de pirata na internet, pá. E é isso aí, muito obrigado para quem ficou até o final. Um abraço, falou!